Boa noite, Mauro Caetano, tudo bem? Boa noite, Elaine, sejam muito bem-vindos à live. Boa noite, Areg. Como é que você está? Está em Passo Fundo? Eu vim aqui preparado para passar um frio danado, né? Trouxe uma meia dúzia de blusa e estou passando calor aqui em Paraí, né? Estou com saudade do frio, né? As vacas também, infelizmente. Boa noite, Ranieri. Vão entrando, pessoal. Gregory, Tedesco, boa noite. Pessoal, boa noite, Marcelo. Então, iniciando aqui a parte introdutória da live, né? O objetivo, infelizmente, por causa da pandemia, a gente ainda não pode se reunir. E a ideia não é uma palestra, não é nada, é responder perguntas de vocês, discutir assuntos que sejam relevantes para os clientes da Rações da Serra para esse momento, né? Um momento de bastante incertezas no mercado, tanto do preço de leite como dos insumos, né? Não tem ninguém na produção animal dormindo tranquilo, né? Nem em aves, nem na suinocultura, nem gado de leite, nem gado de corte. Então, o mar está em tormenta e a gente precisa achar o nosso farol, né? Que nos guie longe das pedras. E o nosso farol é técnico, né? São as experiências passadas, é uma ciência de qualidade fundamentada em boas escolas de nutrição e de manejo de vaca de leite, que nos fazem tomar decisões certas, né? Nós perdemos o direito de errar. Essa é a verdade, né? Não dá para tomar a estrada errada porque o tanque está meio vazio. Talvez a gente não consiga voltar para pegar a estrada certa, né? Então, sempre quando a gente tem momentos desafiadores, nós precisamos olhar para dentro do nosso negócio com os números de qualidade, cercado de bons profissionais, para que a gente consiga tomar as melhores decisões, porque sempre depois da tempestade vem a bonança. Existe um ganho compensatório enorme, né? A gente passa um ano de aperto, um ano e meio de aperto, e às vezes o que a gente não ganhou de dinheiro em um ano, a gente põe no bolso em 6 meses, né? Mas a gente tem que passar por esse momento, a gente tem que quebrar a arrebentação da onda e chegar do outro lado. Então, existem vários fundamentos da pecuária leiteira, né, que precisam ser praticados nesse momento, né? E esse é o objetivo nosso, né? Responder as dúvidas de vocês e conseguir ajudá-los no que for preciso para que a gente passe por esse momento forte e com certeza mais profissional lá na frente. A gente precisa sempre trabalhar em equipe, ninguém é dono da verdade, né? Em ciências biológicas não existe muitas vezes um consenso sobre algumas práticas, mas existe a experiência, né? A experiência de fora, a experiência daqui, a experiência de outras bacias leiteiras, que às vezes já passaram pelo mesmo questionamento. E isso pode ajudá-los nesse momento, né? Então, o objetivo é bater um bate-bola com vocês. O Douglas está aqui comigo, é um médico veterinário, responsável técnico das Rações da Serra, uma pessoa que eu admiro muito, aprendo sempre com ele. E dá sua boa noite aí para a turma, Douglas. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. E vamos fazer bastante perguntas, aproveitar todo o conhecimento do Renato. Nosso intuito sempre foi fazer palestras presenciais, assim, para poder ter uma confraternização após, mas em função da pandemia não estamos conseguindo fazer isso nesse momento, então vamos tentar aproveitar ao máximo dessa live. Excelente. Eu preciso agora citar todo o corpo técnico e de vendas da Rações da Serra para dar o meu boa noite, né?
O Douglas, o José, o Areg, o Marcos, o Clóvis, a Estefânia, o Ranieri e o Sidmar Paludo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já atendo a Rações da Serra há 4 anos. Um abraço para o Germano também, né, que passamos o dia inteiro hoje discutindo estratégia, insumos, oportunidades para a fábrica, para os clientes. Então, sempre é bom estar aqui, rodeado de amigos, e vamos que vamos, né? Já temos 50 pessoas ao vivo, esperando mais gente entrar. E vamos lá, Douglas, nós temos algumas perguntas que os produtores nos passaram previamente para ser respondido e discutido aqui, e eu queria que você começasse a lê-las aí para a gente ir discutindo cada ponto com os produtores. Bom, a gente tem uma lista aqui de perguntas que foram chegando pelo WhatsApp, e aí eu vou começar a ter algumas perguntas vindas do chat aí. Qual tecnologia alimentar você não abre mão em tempo de insumos caros? Eu penso que essa pergunta está a ver com aditivos, né? Isso. Mas para mim, tecnologia vai muito além de usar aditivos, né? Num preço de milho de R$102, eu jamais abriria mão do milho moído fino, muito fino, pó de milho, né? O milho aqui na Rações da Serra é moído muito fino e eu quero ver se a gente moe mais fino ainda, tá? Para ter um melhor aproveitamento. Então, num milho de R$102, uma moagem perfeita. A gente vai começar a monitorar a DGM semanalmente, criar uma rotina de fazer isso, né? Então, a moagem do milho é muito importante. Eu não abriria mão do conhecimento de nutrição. Infelizmente, ainda muitos produtores acham que a melhor ração é aquela que é amarelinha, que é isso, que tem um cheirinho assim, né? A gente vê aí no Brasil inteiro que o aditivo mais vendido para vaca, às vezes, é aroma para vaca, né? E eu não abro mão de conhecimento, né? Para mim, a melhor ração para vaca de leite é aquela que dá mais lucro para o produtor. A gente vai... se vocês assistiram as lives da semana passada, eu já tive pelo menos 6 vezes na Califórnia, pelo menos umas 3 vezes na Flórida com o Bruno, né? E você vai lá, cara, farelo de canola, os caras às vezes não estão nem usando farelo de soja, é só canola. Então, esquecer um pouquinho cor, acreditar no departamento técnico, né? Quando a gente achar uma cevada, um triguilho, acreditar que isso dá desempenho, né? Porque nós temos o controle científico do resultado na mão, a gente sabe que aquilo funciona, né? O modelo do NRC é um modelo baseado em dose e resposta, ou seja, toda vez que o NRC fala que uma dieta dá 40 litros de leite, milhares de vacas já comeram aquela dieta e deram esse leite, né? Então, esse modelo empírico do NRC, o que eu nunca vou abrir mão é do conhecimento que o modelo de nutrição e a pesquisa me traz, né? Se eu precisar usar 150 gramas de ureia, eu vou usar. Se eu precisar usar canola, eu vou usar. Se eu precisar usar cevada grão, eu vou usar, né? Não é só milho que dá leite. Isso é muito importante nesses momentos. Do ponto de vista de aditivo, eu jamais abriria mão de monenzina, levedura e tamponante para vaca acima de 30 de média. Tá? Esses 3 aditivos eu não abriria mão de jeito nenhum. Aí, quando você tem um desafio um pouco maior do ponto de vista de instalação, de longevidade, né, eu não abriria mão também do zinco orgânico e de uma biotina num gado confinado pisando o dia inteiro no concreto, né? No inverno seria isso, né? E outra tecnologia que eu jamais abriria mão é BST. Eu tenho certeza que muita gente fica se questionando num momento que nós estamos vivendo se vale a pena parar com o BST. Toda vaca que vale a pena parar com o BST, vale a pena parar com ela na fazenda. Ela deveria ser descartada.
tá? Porque BST dá 4 litros de leite a mais. 4, né? Então, toda vaca que merece ficar na propriedade, merece estar num programa de BST. Porque ele aumenta a produção de leite da vaca sem aumentar na mesma proporção o quanto ela come, né? A vaca vai comer 1,5 kg a mais de matéria seca e vai produzir 4 litros de leite a mais, né? 1,5 kg de matéria seca vai custar aí R$1,50. Então a vaca vai custar R$2,30 a mais e vai produzir 4 litros de leite a mais a R$2,10, né? Então a relação de troca é 4:1, né? Isso é muito provado. Né? Cada real que você gasta com BST retorna para você R$4, né? Então, do ponto de vista de tecnologia, BST, monezina e levedura, para todo mundo que merece ficar na propriedade. Tamponaria vacas de alta produção, né? Todas as vacas até 150, 200 dias, dependendo da média, eu tamponaria. Vacas prenhas confirmadas abaixo de 30 litros de leite e abaixo de 200 de DEL, eu, num aperto, pensaria em usar um núcleo mais econômico, né? Um núcleo com menos tecnologia, que já a fase da vaca já permite isso, ela já tem muita saúde, ela já emprenhou, ela já deixou na propriedade 70% do leite que ela deixaria naquela lactação, nesses primeiros 200 dias. Então, é mais tranquilo você administrar a queda da vaca, né? E aí eu vou começar a falar de outra tecnologia, que é o agrupamento de vaca, né? Toda propriedade tem que ter, no mínimo, 2 dietas, no mínimo, de lactação. A 5ª marcha, que é para buscar o pico da vaca, a melhor dieta da propriedade, quente, com todas as tecnologias possíveis, e depois colocar a 3ª marcha na vaca, né? Que é uma dieta para uma vaca que já come muito e que já passou do pico, para administrar essa queda na produção de leite que acontece. Ah, Renato, mas 2 dietas não vai diminuir a produção de leite da vaca? Não, vai aumentar. Sabe por quê? Porque quando eu consigo, em vez de eu fazer uma dieta para 35 litros de leite, se eu fizer uma dieta para 48 quilos de leite e para 28 litros de leite, eu consigo investir muito mais tecnologia para 48 quilos de leite. Quando eu faço uma dieta só, eu estou engessado, né, na média do rebanho, e tem muita coisa, às vezes, que eu não consigo usar. Tá? E, às vezes, uma propriedade que tem um problema de reprodução vai precisar, na época de crise, de 3 dietas. A 5ª marcha, a 3ª marcha e a 1ª marcha, que é aquelas dieta para as vacas 60 dias antes dela secar, né? Que são vacas de 10, 12 litros de leite, 13 litros de leite, né? E fazer o controle leiteiro mensal. Eu sou muito cabelo branco, gente. É comum você chegar numa fazenda de 35 de média e achar a vaca dando 6 litros de leite. Que hora que uma vaca produzindo 6 litros de leite, no custo alimentar de hoje, merece estar comendo comida de vaca de 35, né? E às vezes essa vaca, né, Douglas, você estava me falando, elas têm hoje um valor no gancho de R$6.400, né? Isso. Aproximadamente aí 15 a 16 reais deve estar girando hoje o quilo de vaca descarga. E aí você vai conseguir fazer 380, 400 quilos limpo por vaca, né? É muito dinheiro. Mata as vacas ineficientes, põe dinheiro no bolso e compra BST. Só com o valor residual já paga a recria dela, né? E aí, uma coisa que a gente vê muito nas propriedades é a necessidade de crescer sempre. Será que todo ano é um ano para crescer, né? Será que esse ano é um ano para crescer? Né? O Mike Hutz, né, que eu, o Douglas, o Areg, o José, o Clóvis, o Marcos, o Ranieri, estamos fazendo um curso com um americano que ele fala, gente, será que todo ano é ano de crescer?
Será que você precisa de todas as novilhas que você está criando? Né? Às vezes faz um programa genômico, faz uma análise genômica e tira alguns animais da propriedade, principalmente quem teve uma frustração de safra por causa de cigarrinha, milho caiu, né? Então, é isso aí. Essa é a primeira mensagem da primeira pergunta. Vamos fazer uma pergunta da turma do chat, Douglas? Vamos lá. Renato, pensando em um mundo que você não consegue feno de qualidade, você precisa de uma fonte de fibra que os animais não selecionem. Mesmo com caroço de algodão 2,60 ao quilo, você acha viável o seu uso? Ou partiria para um pré-secado abrindo mão do caroço? Eu não usaria caroço de algodão 2,60. 2,60 não, jamais. Não vale nem longe disso, né? Então eu ia atrás de um feno, de um pré-secado. Se precisar de gordura, eu compraria uma gordura protegida, super concentrada. Porque você vai usar uma gordura de R$7 o quilo, mas você vai usar numa vaca. Você quer 50 litros de leite nela, né? Uma vaca de 48, 50 litros de leite já está deixando R$100 por dia. Ela paga qualquer coisa que você der para ela, né? Ela é muito eficiente. Né? Mas forragem, caroço, que você vai usar para todo mundo, não. A 2,60, para mim, eu descartaria essa possibilidade e ir atrás de outras oportunidades, tá, Micael? Aliás, a R$2 eu acho que eu não vou usar. Nem 2,60, né? R$2, provavelmente eu não vou usar. Uma outra pergunta aqui, que já tinha sido anotada previamente. Quais os produtores com maior probabilidade de quebrar? Quais as características eles têm? É um produtor que, às vezes, não tem qualidade, não tem quantidade suficiente de forragem na propriedade e que não investem em conforto animal. Não acreditam, muitas vezes, que desempenho e o ambiente é um casamento sem divórcio. Produtores que medem pouco e que não têm uns técnicos bons ao seu lado no momento desse. Esses são os produtores que vão passar muita dificuldade. Então, entrando já nessa questão do profissional para assessorar, como devo escolher um profissional para me orientar na fazenda? Um profissional que busca conhecimento e tem dor de dono, né? A gente fala muito isso no Sudeste, né? Você tem que ter dor de dono. Quando você chegar numa propriedade leiteira, você tem que sentir a dor que o produtor sente, né? Você tem que vestir o sapato dele, né? Você tem que entender o calo que ele tem na mão, né? A experiência que ele tem, né? Então tem que ser bom e tem que ser comprometido. E tem que ter coragem de falar o que precisa ser falado dentro da propriedade. Né? É aquela famosa história que eu sempre conto para vocês do galo bom e do galo ruim, né? Tem que ser o galo ruim, né, Douglas? Depois você conta para a turma aí a história do galo. Não vou falar em live não, porque live fica gravado. Mas é isso daí. E principalmente profissionais que não tenham ciúme de trabalhar com outros colegas, né? A gente tem que chegar numa propriedade, num time. Ninguém conhece tudo. Nós temos que ter um agrônomo como parceiro, né? Nós precisamos sentar com o agrônomo, cara. O que está acontecendo com o milho? Quais são as variedades resistentes à cigarrinha? Que híbrido está indo melhor? A segurança alimentar do nosso país está comprometida do ponto de vista energético, né? De sanidade do milho. Você vê produtores aí, gigantes, né, da live da semana passada, preocupadíssimo.
né? Então, nós precisamos andar em time, né? Trabalhar numa propriedade, às vezes discutindo em 3, 4 profissionais diferentes, cada um com uma característica, cada um com uma leitura, com uma experiência diferente. Cada universidade tem uma coisa complementar à formação acadêmica de outro colega que veio de outra universidade, né? Então, trabalhar junto, comprometido, com um conhecimento continuado, a gente entender que o mundo está numa transformação jamais vista, né? O conhecimento dobra a cada 5 anos, então a gente vai ter que estudar muito, muito e muito, e depois que você estudar muito, estudar mais, para continuar preparado para atender as necessidades e os desafios que vão continuar vindo, né? Queria agradecer também o Gessé, que trabalha comigo no Instituto Santa Fé, que se dispôs a organizar essa live para a gente, tá? Então, Gessé, muito obrigado. Falar para a turma aí que quiser fazer o curso do Mike Hutz está na semana de vendas, né? E a gente espera todos lá para conversar sobre isso também. Vou defender meu futebol aqui, que eu tenho 3 filhos para criar. Andréia Rupental. Boa noite, Renato. Você usaria alfafa fresca em vaca confinada em compost? Se sim, qual a proporção da dieta? Andréia, usaria demais. Nossa Senhora, eu adoro comida fresca in natura para vaca, né? Desde que a gente tem uma disciplina para regular o tamanho de corte, medir a matéria seca, eu usaria sim. A melhor recomendação é 1/3 da matéria seca em alfafa fresca picada, 2/3 em silagem de milho. Esse é o número mágico. Por exemplo, se o animal vai comer 12 quilos de matéria seca de forragem, 8 quilos de matéria seca de silagem de milho e 4 de pré-secado de alfafa fresca picada. Douglas, tem alguma experiência disso? Quer comentar? Não, aqui no Rio Grande do Sul a gente não observa tanto isso. Até eu queria pedir para ti qual que é o manejo que o pessoal faz quando fornece forragem fresca. Corta todo dia ou corta alternadamente e usa algum produto antifúngico para evitar aquecimento? Ok. Quem corta 2 vezes por dia, Douglas, usa antifúngico no trato da tarde. Por exemplo, você vai fazer a primeira refeição do dia 6 da manhã e aí a segunda 2 da tarde. Então você tem, da primeira para a segunda refeição 8 horas, né? Da segunda até o outro dia de manhã 16 horas, para completar as 24 horas. Então o tempo de duração da segunda refeição por dia é o dobro da primeira, né? Então, como o ácido propiônico não é barato, a turma carrega no ácido propiônico na segunda refeição. Tá? Para quem corta o verde, 1 vez por dia. Se você cortar 2 vezes por dia, a gente vai usar um antifúngico, um ácido propiônico, um fresh cut, se você começar a ver aquecimento. Normalmente, o primeiro serviço da turma é cortar o verde. E aí a gente atrasa a primeira refeição. A gente vai fazer a primeira refeição do dia entre 7 e 8 da manhã, né? E o cara tem que colocar o verde no box para começar a trabalhar as dietas entre 6h30 e 7 da manhã. Esse é o melhor trabalho com a gente. Vai ter gente que vai falar para mim, mas a vaca saiu, faço 3 ordenhas, 4 horas da manhã já tem vaca voltando da ordenha, e o que elas vão comer? Elas vão comer o trato de ontem. Empurrado, com qualidade, com um cheiro bom e sem seleção. Tá? A vaca precisa ter comida 24 horas por dia. Vaca não tem percepção se a comida foi acabada de ser feita ou se ela foi feita no dia anterior, desde que ela esteja no coxo. Sem aquecimento, bom. Inclusive um termômetro a laser é ferramenta de manejo de fazenda para medir aquecimento de comida no coxo, tá? Comprem um. Né? Você vai lá 4 horas da manhã e mede a comida. Né? A temperatura da dieta no coxo, ela não pode ser maior do que 2 graus da temperatura ambiente. Quantas pessoas? Eu não vi a mensagem. 76 pessoas.
76 pessoas na live da Rações da Serra. Bacana, 78. 78. Muito bom. Vamos lá, pessoal, façam perguntas. Vai lá, Douglas. Ariel Salvador. Renato, substituir casca de soja por polpa de laranja. Se sim, até quantos quilos por dia usar em vacas de alta produção? Eu assumo que você está falando de polpa de laranja úmida, né? É a que vocês têm aqui, né? Eu substituiria tudo. Se tiver bom de preço, por exemplo, lá no Aldo, é R$90 a tonelada a polpa, né? É uma polpa com 18% de matéria seca. Então, se eu pegar R$90, dividir por 18%, é um alimento de R$500, se tivesse 100% de matéria seca. O que vocês compram hoje por R$500 para tratar de vaca? Zero, né? Não tem nada, né? Aliás, a única coisa abaixo de R$1 o quilo que vaca está comendo é calcário e sal branco. Já pensaram nisso? Né? O patamar das coisas subiu demais. Então eu vou ter uma polpa de R$1.300 a tonelada, que na matéria seca ela custa R$1.400. E eu tenho uma polpa de laranja R$500 a tonelada de matéria seca, eu não uso casquinha de soja, vou usar a polpa de laranja. É um alimento que tem até mais energia, né? Usaria... O limite de polpa de laranja que eu usaria numa vaca é uns 3 quilos de matéria seca. Ou o limite para chegar a 42 de matéria seca na dieta. Se a dieta umedecer muito, né, pode ser que ela fique instável no coxo e comece a fermentar e os animais caem em consumo. Então, eu usaria até 3 kg de matéria seca, né, sendo que o melhor número seria uns 2 kg de matéria seca, 2,5 kg. Aumentaria gradativamente, começaria com 1 kg de matéria seca, depois aumento meio quilo, e vou perguntando para a vaca, aumento meio quilo e olho para a vaca. Em 15 dias, está tudo certo, está comendo bem, a comida não está esquentando. Aí eu vou subindo gradativo até eu chegar no meu limite máximo, que eu trabalharia uns 3 quilos de matéria seca. Ou a quantidade que não faça a dieta ficar com uma umidade, com uma matéria seca menor do que 42%. Qual que é a sua experiência, Douglas? Eu sei que você usa bastante, né? A gente, como tem uma oferta muito grande, a gente está próximo de uma área que tem grande processamento de laranja. É aproximadamente uns 4 anos que a gente vem usando e roda muito bem, aumenta a palatabilidade. Normalmente está num preço bem atrativo, agora com a subida do milho teve um leve aumento, mas ainda é um produto que está bem em conta e dá uma atratividade do trato, um cheiro para o trato muito bom. O único porém é que tem que ter um cuidado com a estocagem, que é um produto que acaba, se mal estocado, ele estraga com uma facilidade grande, mas isso acontece com todas os alimentos úmidos, né? Mas é uma baita ferramenta, principalmente sendo que a gente vende 2 anos de silagem de qualidade inferior ao normal da silagem gaúcha. Até entrando nesse assunto, eu queria pedir se pudesse dar uma abordada em relação à limpeza de coxo, porque a qualidade da silagem gaúcha piorou muito nos últimos 2 anos em função de cigarinha seca, e a gente acaba ainda encontrando muitas fazendas que não acreditam na limpeza, na importância da limpeza do coxo diário. Então, que se tu pudesse, gostaria que tu abordasse um pouco sobre isso. Isso aí, para mim, eu sempre vou exemplificar. O coxo é o prato da vaca, né? Imagina se você for comer e o prato não foi limpo. Simples assim. Imagina, talvez, alguém pega a comida velha, faz assim e põe por cima de novo. Ou remonta. Né? A gente tem que entender que a vaca na natureza, ela rejeitava planta tóxica por cheiro.
A vaca tinha que pastar cuidando de predador, né? Ela tem um ângulo de visão de 270 graus, ela pastejava olhando para o lado, para os dois lados, ela não estava olhando focada na comida, né? E ela rejeitava alimento por gosto e por cheiro, para não se envenenar, né? Então o cheiro, ele é fundamental para a vaca comer. Então nós precisamos nós precisamos limpar, retirar tudo 100% uma vez por dia. E se você tem uma comida gerando churume, efluente, escorrendo, um caldo, você tem que bater água, né? Tem propriedade que tem que bater água a cada 2 dias, e quando bate água, aumenta o consumo. Porque a vaca enfia o nariz e come cheirando, né? Então isso é fundamental, isso aquelas premissas, né? De produzir leite, né? A diferença, muitas vezes, entre ter 32 de média e ter 40 de média é fazer a vaca comer 3 quilos a mais de matéria seca. 3 quilos. Tá? Se ela tiver uma eficiência alimentar de 1 para 2, né? Porque a mantença da vaca já está paga, a despesa da vaca levantar, ruminar, respirar, oxigenar, filtrar, urinar, já foi pago, né? Os 2 litros de leite que você não produziu ontem é o leite que vai te dar mais lucro, porque tudo que você está fazendo na fazenda já foi pago, né? Então esse extra, ele tem um altíssimo retorno, tá? E esse leite extra, gente, eu provavelmente já dei palestra de manejo para vocês, né? Limpar coxo, empurrar coxo, lavar bebedouro, mexer na cama, fazer a vaca deitar mais. Nós temos potenciais aí de aumentar 10 litros de leite só no manejo, né? Gordura protegida aumenta 2, 3 litros de leite. Às vezes empurrar o trato, limpar o coxo direito aumenta 5. Né? Então nós precisamos ter esse tipo de capricho para fazer a vaca comer mais. Nenhuma vaca precisa dar 40 litros de leite para viver. Nenhuma. Ela vai dar 40 litros de leite se tudo estiver muito bem para ela e se ela comer de maneira exagerada. Ela tem potencial para produzir 40 litros de leite, mas ela não precisa, não. Quem precisa é você. Por isso que a gente tem que deixar o coxo atrativo para a vaca. Né? Imagina vocês comendo uma comida que está cheirando mal. Né? Se vocês já foram para a França, eu já tive na França em congressos 3 vezes, meu amigo. O cara põe um queijo no teu prato que parece o cheiro de uma meia que você ficou 5 dias com essa meia no pé. Não dá para comer. Acho que francês não tem nariz. A vaca tem. Mauro Caetano. Vamos lá, Douglas. Boa noite. Caroço de algodão recomenda? Qual quantidade usar? Aqui na minha região, o custo dele está 2,05. Faça uma conta comigo. Eu gostaria que vocês fizessem uma conta. Todo mundo com a calculadora na mão. Tá? Todo mundo. Caroço de algodão a R$ 2.005. Pega 2.005 e divide por 21% de proteína, que é a proteína do caroço de algodão na matéria original. Quanto custou? 95,47. Cada ponto proteico do caroço de algodão custou 95,47. Mauro, quanto que você está pagando farelo de soja? Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Digita alguém aí. Acredito que na faixa de 2.400, 2.450. Vamos pôr 2.500? Agora vocês peguem R$ 2.500 e dividam por 46% de proteína. Quanto que está o custo de cada ponto de proteína no farelo de soja?
44,64. 54 e 34, né? 44,64. 2.400 você fez? 2.500 dividido por 46. Ah, não. Ah, bom, quer dizer, achei que minha calculadora estava aprontando comigo. 54 e 34. Mauro, eu te pergunto, quem é melhor? Farelo de soja a R$ 54,00 o ponto proteico ou caroço de algodão a R$ 95,00 o ponto proteico? Ou seja, é um assalto à mão armada, caroço de algodão de R$ 2,00. Assalto. Nunca vou usar. Nunca. Do verbo jamais. Não vale. Né? Os caras estão testando a altura da cerca, esticando a corda. Calculadora, meu amigo. Excel trabalha para quem vende e para quem compra. Não uso. E o motivo é matemática. Tá? Não usaria, nem a pau. De jeito nenhum. Arrumaria outra opção. Tá? Entenderam a conta? Isso é muito importante, hein? Pega o valor do alimento e divide pelo ponto proteico. Como é que um alimento proteico pode valer o dobro da rainha das proteínas vegetais, que é farelo de soja? Não vale. Mas por que o caroço de algodão está nesse valor? Por causa do óleo. O óleo está valendo R$ 7,00 o quilo, às vezes. Não sei. Ou eles perderam a noção. Mas a gente tem que fazer um boicote total, cara, para esses caras vestir a sandália da humildade e falar, rapaz, só vaca come caroço de algodão, só boi. E eles não vão usar. E eu vou ter que baixar minha bola. Simples assim. Jucinei Cagliari. Vamos lá, Douglas. Tem alguns estudos ou conhecimento de consorciação de milho e soja para fazer silagem? Eu não conheço. Você conhece, Douglas? Não. Eu tenho visto muito aí foto nos grupos, né, de consórcio com alfafa, com estilosantes, mas o que eu vejo que funciona muito no Goiás é o consórcio de capim com silagem de milho. O cara planta silagem de milho e vem um verde top para ele. 90 pessoas na live, Paludo. Muito bom. Ariel Salvador, mas o caroço só tem proteína de tanto valor ou tem mais algo para somar aí? O caroço tem óleo e fibra, né? Caroço é óleo, fibra e proteína. Mas se eu der 2 quilos de caroço de algodão para vaca, vezes 19% de óleo, é 380 gramas de óleo. E eu daria 250 gramas de um... Vamos pôr 250 gramas de uma gordura protegida a R$6 o quilo? Né? Então, com 300 gramas de gordura protegida, vamos pôr 300 gramas vezes R$6 o quilo? Com 1,80 eu dou 300 gramas de óleo para a vaca. E aí eu daria polpa cítrica úmida. Assim, a dieta de caroço de R$2 eu não vou fazer. A vaca não precisa de nenhum ingrediente para dar leite. Ela precisa de uma dieta balanceada. Ela pode ter caroço de algodão ou não. Depende tudo do que você tem também, né? Eu usaria farelo de soja, usaria milho, usaria casquinha, polpa cítrica úmida, eu usaria bagaço de uva, poma-se de maçã, né? Hoje eu estava mostrando para o Douglas, um trabalho de 1936 de como usar maçã para vaca, né? Às vezes tem cliente nosso de vacaria que tem maçã de graça lá. Resíduo de cervejaria, pré-secado, capim, triguilho, cevada,
centeio. Tem tanta coisa que tem energia para a vaca comer. Vaca não precisa de comer caroço de algodão. Tá? É uma ótima opção de matéria-prima, mas ela tem que estar num preço que seja razoável. E R$2 não é razoável. Douglas, hoje você fez no modelo de Cornell, né? Isso. Você chegou e fez o estudo de viabilidade do caroço a R$2, né? Conta para a turma aí o que os americanos falaram para você no MTS. No modelo de Cornell, o programa MTS, ele tem uma ferramenta de comparação de preços, que aí faz uma avaliação baseada em ponto de proteína, ponto de energia. E aí, caroço de algodão eu coloquei a 1.800. E ainda assim o programa julgava que ele estava 68% mais caro do valor que ele realmente vale. Então, o programa julga que o valor dele é aí na faixa de R$1.300 a tonelada. É isso aí. Quanto que você pagaria no caroço de algodão? Até R$1.500. Mas aí o que você faria? Faria milho reidratado, fazia grão úmido, sorgo reidratado, pulava em cima de outras alternativas. A vaca precisa de energia, ela precisa de fibra, ela não precisa de gordura. Gordura é uma ferramenta. E se precisar, às vezes... Por exemplo, hoje a gente estava fazendo uma conta que a soja tostada bypass de Santa Catarina chega aqui no mesmo ponto proteico do caroço de algodão. E se eu precisar, eu vou para a soja. Porque a soja tostada tem literatura mostrando que dá 2 litros de leite a mais do que caroço de algodão. Na mesma inclusão. Né, Douglas? Hoje nós estávamos mostrando esses tipos de trabalho e mostrando para vocês que existem outras opções. Nós não somos alimentador de frango e porco. Né? O milho subiu, a soja subiu. Senta e chora, você não tem nada para fazer. Esse animal tem um estômago só e é só isso que ele come. Bovinocultura não. Bovinocultura tem 15 dietas diferentes com ingredientes disponíveis no Rio Grande do Sul que você consegue trabalhar, né? Por isso que assistência técnica nesse momento é muito importante. Abrir o computador, fechar as dietas, discutir os assuntos, ser conservador nas vacas até 150 dias de DEL, mexe pouco, e seja agressivo na mexida depois de prenha confirmada e mais de 150 dias de DEL. E aproveitando o assunto, acho que a gente quer deixar claro que a gente não é contra o caroço de algodão, só no momento, hoje de tarde, a gente passou avaliando custos de matéria-prima e pelos custos por proteína, por energia, hoje ele está custando o valor como o Renato falou, da soja tostada, que é um alimento muito nobre. É uma coisa que ser humano come soja, e o caroço de algodão está querendo se igualar a preço a um produto que tem disputa com o ser humano. Então, acredito que ele descolou demais do preço que a gente deva alimentar para o gado de leite, principalmente nos preços de leite atual. É isso aí. Eu adoro caroço de algodão, da mesma forma que eu adoro filé mignon, mas não como filé mignon todo dia. Por que a vaca vai comer um alimento se ele está num preço que não está viável? Eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar aqui a planilha que a gente estava fazendo hoje. Então, gente, o que nós fazemos para vocês é fruto de muito estudo. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver ou não? Eu estou vendo. Farelo de soja 2.400, caroço de algodão R$2. Eu estava fazendo isso para o Douglas e para o Paludo hoje de tarde. FlexiPro 2.80, farelo de soja Expeller 2.80, soja grão R$4 posto aqui. Mas a gente acredita que consegue a 3.800, por exemplo, se tiver uma logística boa. Caroço de algodão
192% ponto proteico comparado com farelo de soja. Se ele tivesse abaixo de 100, ele era mais barato. 192. Ó a soja grão. 206%. Então, caroço de algodão e soja tostada estão no mesmo patamar de preço. Mas o óleo. Se for para mim usar soja tostada e caroço de algodão no mesmo patamar de preço, eu uso soja tostada. Por quê? Porque eu tenho muitos experimentos mostrando que aumenta 2 litros de leite comparado com caroço de algodão. Eu estou dando lisina, eu estou dando proteína bypass, eu estou dando um alimento super nobre. Então, não é que eu não gosto de caroço de algodão, eu adoro caroço de algodão, mas eu queria ele a 1.500. E se eu não come... e se eu aceitar R$2, ele não volta para 1.500. Essa é a questão. Tá certo, pessoal? Sem falar que eles roeram a corda, mais de 50% dos contratos do ano passado, né? Nós precisamos mostrar o nosso poder, né? E o poder nosso para falar que esse produto não entra numa dieta é parar de usar. Então, eu sou um profundo defensor nesse momento de não usar caroço de algodão. Estudar outras opções. Por viabilidade mesmo. Viabilidade financeira. Perguntas? Vamos lá, vou fazer uma das que estão aqui anotadas. Baseado na nossa realidade, da nossa região, o que os produtores aqui da Serra precisam melhorar? Acredito que essa pergunta vem muito, como tu roda o Brasil todo, o pessoal está querendo fazer buscando uma informação de uma pessoa que tem uma visão mais ampla, assim, da nossa região comparada com o Brasil. O que tu vê de positivo e o que a gente tem que melhorar? Perfeito, é uma ótima pergunta. O sul do Brasil me impressiona demais. É a bacia leiteira mais pujante, é o leite que tem mais sucesso no Brasil. Para mim, o fator primordial é que o dono mora na propriedade, né? Isso faz a diferença. Pega junto, faz a coisa acontecer. Tem uma agricultura muito acima da média da agricultura normal do Brasil, né? Muito trabalhador, vacas boas, né? O gado do sul não tem um pezinho na Índia, né? Como a gente brinca lá no Sudeste, não tem uma orelha grandona, não dá um coice quando você passa atrás dela, né? Ou te pega quando ela pare, né? Eu já peguei cada carreirão de vaca, cara, andando no pré-parto, vocês não imaginam. Então, essa é a vantagem. O que vocês precisam melhorar muito? Gestão. Vocês precisam ter um programa de gestão, saber o custo de produção, fazer controle leiteiro mensal, né? Tem que entender que sentado a gente trabalha também. Foi difícil para mim aprender. Demorou 20 anos. Eu precisei dessa pandemia para saber que eu podia ser muito produtivo sentado. Para vocês terem uma ideia, gente, deu 12 mil pessoas na live que eu fiz segunda-feira. Quase 8 mil pessoas na live de terça-feira. 6 mil pessoas na live de quarta-feira. 5 mil pessoas na live de quinta-feira. Quase 4 mil pessoas na live de sexta. Ou seja, olha o tanto de gente que eu consegui chegar, né? Porque eu sentei um ano, né? O Gessé briga comigo, né? Né, Gessé? Tem semana que eu fico 3 semanas enfiado no meio de fazenda, ele volta para cá, vamos produzir, né? Tá faltando, está devendo uma aula, pega no meu pé. Mas eu sentei e eu continuei produzindo. E às vezes a gente tem esse hábito, né, de achar que se você não estiver em pé, correndo de um lado para o outro, você não está trabalhando. Mas tem um ditado de um sábio antigo que diz que se derem 4 horas para mim cortar uma árvore, eu vou passar 2 horas sentado amolando o machado. Porque as 2 horas que eu estiver batendo, eu vou ser mais efetivo do que eu bater 4 horas sem amolar.
Então, o que falta para mim, o que é assustador, é às vezes eu chegar numa propriedade e não ter controle leiteiro, não ter gestão do indivíduo, da vaca, gestão do quanto que ela está comendo, de ter uma gestão de passar uma vaca da primeira divisão para a segunda divisão da alimentação da fazenda. Até no futebol tem primeira divisão e segunda divisão, né? O Grêmio já visitou várias vezes, né? Fazer uma piada aí com os gremistas. O São Paulo nunca visitou a segunda divisão. O São Paulo é um time que sempre secaria no lote de alta. Nunca deixou a peteca cair. Bagaço de maçã, 8 centavos o quilo posto na fazenda. Nossa! Bom demais. 8 centavos, R$80 a tonelada. Maçã é tão bom que eu como, imagina a minha vaca. Né? Marcos Cadore, vai lá, Douglas. Hoje estava fazendo custos e vi que o bagaço de cevada baixa o custo e pode aumentar a produção. Gostaria de saber o que o Renato acha de fazer. Acho que são duas perguntas aqui. Uma relacionada ao bagaço de cevada e a segunda é: gostaria de saber o que o Renato acha de fazer pré-secado de milho. Bagaço de cevada é resíduo 1 de cervejaria, né? É um ótimo alimento. Ótimo alimento. Eu uso muito. Se acabar o resíduo de cervejaria, acaba o leite de São Paulo. Então eu uso muito. Olha, proteína bypass, 8% de óleo, fibra de alta qualidade, alta palatabilidade, muita vitamina do complexo B, tem um efeito probiótico enorme na dieta, né? Levedura morta. Eu adoro resíduo de cervejaria, né? Adoro, eu usaria sempre que possível. Depende do preço, abaixo o custo. Pede ureia na dieta, né? É uma composição muito boa. Farelo de soja, resíduo de cervejaria e ureia, um timinho proteico fenomenal. Pré-secado de milho, eu não conheço. Me explica isso melhor. Por que você tem um risco de uma cultura do milho do tamanho do mundo, sabendo que a espiga do milho é a joia da coroa, e a gente cortar antes, né? Porque por frustração de lavoura, eu não conheço. Pré-secado de milho eu não conheço. Me desculpa, Marcos, mas eu... Acredito, Renato, que seja em relação aos problemas que a gente teve de queda de milho antes mesmo de formar a espiga. Então, acho que o pessoal está pensando nisso, de repente, agora na safrinha, algo nesse sentido. Mas como é que você vai cortar e recolher, né? Para deixar o sol desidratar? Porque quando a gente assume pré-secado, você está assumindo que o sol vai desidratar a planta, né? Esse é o princípio ativo do pré-secado. Eu não consigo enxergar uma máquina, uma operação dessa. Se vocês puderem me ajudar com comentários aí, mas eu realmente eu desconheço. Pergunta do Jean. Como nutricionista é uma pessoa que avalia a nutrição em diversas partes do Brasil, que visão você tem sobre o cenário da produção de leite e os custos dos insumos? A visão que a gente tem é míope demais. O mundo está numa incerteza absurda. Qual vai ser o impacto dessa pandemia na economia mundial daqui a 6 meses? Nacional. Para onde vai o câmbio? Quem vai ser o nosso presidente o ano que vem? Né? Esse tanto de briga. Nós estamos vivendo um momento que vai estar nos livros de histórias para as próximas gerações. Nós estamos vivendo um momento de um livro de história do Brasil e mundial, né? Então, a única certeza que a gente tem é que nós não temos certeza nem de nada.
A expectativa cara, se o mercado, se tivesse dinheiro e se tivesse circulando, nós estávamos vendendo leite 3,20. Porque muita vaca morreu. Nós temos frustrações de lavoura do Paraí, no Rio Grande do Sul, até São João Batista do Glória, de Minas Gerais. Todas as bacias leiteiras importantes com muita problema, Castro, inclusive. A captação de leite é menor, o arroba está num preço bom, tem gente matando vaca todo mês. Então, a certeza que a gente tem é que se nós tivéssemos em temperaturas normais, em condições normais de pressão e temperatura, nós estaríamos indo para um recorde de preço de leite histórico no Brasil. Só que a realidade é que, cara, você vai fazer um churrasco para 5 pessoas, você deixa 300 conto no açougue. Quem tem dinheiro para comprar uma mussarela de R$40 o quilo? Às vezes a gente conversa com as pessoas mais humildes, faz uma semana que estão sem comer carne. Então nós estamos num momento de economia apertada. E aí o leite é frágil, porque a carne manda para fora, o suíno manda para fora. Milho, soja, açúcar, café, o leite não. O leite, nós só temos um lado ruim do câmbio, né? Que é o aumento de custo dos nossos insumos. Nós não colocamos leite para fora. Então, nós precisamos começar a amadurecer do ponto de vista de qualidade do leite e de cadeia para a gente começar a ir para fora e ter o lado bom também. Né? Isso aconteceu com todas as commodities, fatalmente vai acontecer com o leite. Nesse momento, nós não estamos no mercado internacional. Então, eu vejo com uma preocupação muito grande, porque se a economia não reagir, a gente empaca, né? A gente não tem muita margem para o preço subir. Mas, com certeza, do ponto de vista de oferta e procura, o leite tem que reagir muito no segundo semestre. E é isso que a gente espera. Jonathan Baggio, mas como você poderia separar essas vacas em lote no caso de quem trabalha com ordenha robotizada? Também vejo muita vantagem nisso, mas não vejo alternativa, sendo que a dieta é única. 107 pessoas ao vivo, Paludo. Ô, Jonathan, que pergunta boa. Você não precisa. O robô faz o lote para você. Cada vaca é um indivíduo com uma alimentação específica para ela. A sua tabela de arraçoamento é o lote da vaca, né, Douglas? Eu vou deixar isso com você, que eu sei que é especialista em robô. Comenta essa pergunta do Baggio. Hoje mesmo a gente estava fazendo algumas observações aqui sobre tabela de arraçoamento e o Renato aqui até trouxe uma informação bem interessante, que para cada 10 litros de leite que a vaca produz a mais que a média, ela consome, são 3,7, né, Renato? 3,7 quilos a mais de matéria seca. Da dieta do coxo. Da dieta do coxo. No caso, como no robô a gente tem uma dieta base, vamos estipular números, assim, digamos, se a gente estiver fazendo uma propriedade com 40 de média, a gente vai fazer uma dieta no coxo aproximadamente aí de 33 a 35 litros de leite. Quem faz essa diferenciação para estimular as vacas de alta produção a produzirem mais e atenderem às necessidades delas é o robô. Então, essas vacas vão estar comendo aí de 7, 8, algumas vacas podendo até comer 10 quilos de ração. Então, felizmente, essa é uma estratégia que o robô faz. Vai ter alguma pequena diferença, mas principalmente alguma vaca de baixa produção, abaixo de 25 litros de leite, que ela vai estar comendo uma pequena quantidade de dieta a mais do que ela teria necessidade.
mas é uma dieta que já não é mais uma dieta que vai estar balanceada para 42, 43 litros de leite, e uma vaca de 25 vai estar comendo. É uma dieta que está sendo de 32 para uma vaca de 25. É uma diferença bem menor do que numa fazenda que faz dieta única sem ter o auxílio do robô. É isso aí, Jonathan. Então, o robô vai fazer isso para você, né? Que é uma das maiores vantagens do robô, né? Ele vai praticar o mérito. Ele vai ler a média de 7 dias de uma vaca ou 50 litros de leite. Aí você fez a conta para ele, na pista vai pegar tanto, o mínimo é tanto, e essa vaca você pode soltar mais tanto para ela. Aí vai uma vaca lá, a pista está balanceada para 30 litros de leite, a vaca está dando 32. Ele vai ler a média das vacas 7 dias e falar, para você não. Então isso já é uma baita de uma ferramenta de você gastar com quem merece. Beleza? 112 pessoas online. Estresse térmico existe? Como posso identificar? Vamos primeiro no estresse térmico, né? Estresse térmico existe. É feio de ver. Você vai diversas maneiras. Você pode ver isso na vaca ou você pode ver isso no seu bolso. Como que você vê isso no seu bolso? As vacas estavam produzindo 35 e depois começam a produzir 28. Elas estavam comendo 50 quilos de dieta e começam a comer 38. Você estava com a taxa de concepção de 45 e começa a ter 15 de taxa de concepção. Você pode estar com a CCS 300 e vai para 500. A gordura do leite cai. Na vaca você vai ver isso, ela vai ficar mais tempo em pé, ela começa a ter uma ofegação, né? Babar, ficar com a boca aberta, mais tempo em pé, ocupando espaço de bebedouro e fica no bebedouro querendo ser um peixe para pular dentro da água e não vai para a cama nem para o coxo. Né? São todos sinais do estresse térmico. Né? Existe, é muito sério, e a literatura mostra para a gente que a maior fonte de prejuízo é da indústria pecuária mundial. Não é do gado de leite, não. É da indústria pecuária. Tanto é que um cara da integração do JBS, da BRF, ele chega para o integrado e fala assim, ó, você vai investir em ambiência? Não. Então não renova o contrato com você. Tchau. Tá? Por quê? Porque o cara sabe que ele põe um galpão num silo de ração a cada 6 meses. Né? E a alimentação é o maior custo de produção. E se você não investir no ambiente, nada mais importa. Tá? Uma vaca em estresse calórico, ela gasta 2 quilos de milho para se manter em homeotermia, né? Ou tentando manter em homeotermia. 2 quilos de milho hoje é quase R$4. Então, o estresse térmico existe. Ele, nos Estados Unidos, eles levantaram que o estresse térmico na pecuária leiteira promove 800 milhões de dólares de prejuízo anual. Então, é muito sério. Ele existe, sim. E é grave. Tem que resolver esse problema. O Jonathan Baixo. Ok, mas, por exemplo, tenho vacas que estão comendo muito pouco de ração no robô, por conta de baixa produção, mas mesmo assim estão ganhando muito peso. Aí eu pensaria em, se for possível você reduzir a energia na pista e aumentar a tabela de racionamento para mérito no robô, é uma opção. E a segunda coisa, provavelmente são animais que atrasaram a reprodução por causa do verão. Pensando no mês que a gente está agora, provavelmente eram animais que você tinha que estar mais acelerado na reprodução. Normalmente, vaca obesa em fazenda boa são as vacas que tiveram um intervalo parto-concepção longo.
Então tem que pensar na ambiência para a gente acelerar a reprodução desses animais no verão. Andréa Rupental. Dentro do custo de uma propriedade, quanto é aceitável o custo da dieta? Quando a gente fala em toda dieta, toda nutrição, que inclui de mamando a caducando, bezerra, aleitamento, recria, pré-parto, período seco e lactação, 65% do custo, né? Só vaca lactação, 45 a 50. Isso é o normal. Esses números agora atualizados, no patamar que a gente está, eu acredito que subiu bem. Subiu umas 10 unidades aí. Vamos lá, Douglas. Tiago. Boa noite, Renato. Possível e viável tirar leite somente com silagem de milho e ração feita aí pela fábrica do Paludo? Para qual nível de produção? É possível. É possível. Não é o mais eficiente, né? Depende do nível de produção. Quando a vaca começa a aumentar muito a produção e o consumo, a silagem de milho sem outra fonte de fibra longa faz a comida passar muito rápido, porque a ingestão é muito alta. E aí, quando a gente usa uma fibra longa, o resultado melhora demais. Mas sim, é possível. Mas depois de um patamar que é acima de 30 de média, se a gente tiver 40 litros, se a gente tiver uma segunda forragem, Thiago, provavelmente as vacas vão ficar mais eficientes. Mas é possível. Mas, assim, é o melhor econômico? Eu acredito que não. Principalmente se você tiver uma silagem de 38% de amido, né? Porque aí você vai ter obesidade no final de lactação, na recria, né? A gente deveria ter duas forragens, uma mais de preenchimento e mastigação e outra de consumo e energia. Mas é possível. Sidemar Daros. Qual a diferença entre galpão climatizado e ventilação com aspersão para melhorar a estabilidade da vaca e melhorar a produção de leite e recria? A diferença está no sistema de ambiência. Quando a gente pega um galpão climatizado, você está apostando na convecção, que é gelar o ar e fazer ele passar rápido pela vaca para trocar calor por movimento de ar, né? E quando a gente está na aspersão e ventilador, a gente está no resfriamento evaporativo. É evaporação o seu sistema de resfriamento. Ambos bem feitos funcionam. Qual é a diferença entre eles? Eu acho que é o custo de implementação, muitas vezes, né? E muita gente que faz um sistema de ventilação e aspersão não faz ele bem feito, tá? O mês passado eu estava na fazenda da Grindos, né? São 2.000 vacas em lactação. Ele tem 1.500 vacas em aspersão e vento e 400 vacas em túnel de vento. Ele falou que não tem diferença. Por quê? Porque ele fez tão bem feito a ventilação e a aspersão que melhorou muito o ambiente para as vacas, né? Então, bem feito, os dois funcionam muito bem. Agora, do ponto de vista de manutenção, de facilidade, eu acredito que o galpão climatizado é muito mais fácil de você trabalhar. Você controla a mosca, né? Controla muito mais o ambiente, muito menos manutenção, provavelmente tem um custo energético menor, então ele é mais eficiente do ponto de vista energético,
Mas bem feito, os dois funcionam. Uma grande diferença que existe entre aspersão e todo mundo que faz um ambiente climatizado, ele parte de um projeto bem feito, ou deveria partir, né? 99% parte de um projeto bem feito. E muitas vezes o que tem de ventilador de aspersão saiu da cabeça de alguém que não seguiu projeto nenhum. Vamos lá, o próximo. Isaac. Olá, tem ideia de fazer pré-secado de aveia ucraniano. Você tem dica de como fazer um pré-secado de qualidade sem ter perdas com esse material? Eu não sou especialista em pré-secado, sabe, Isaac? Mas eu acredito que é focar no ponto de colheita, no estágio certo, matéria seca correta, tamanho de picagem correto, né? Tamanho de partícula que precisa ter esse pré-secado correto. E eu não sei se vai fazer bola ou botar numa trincheira, né? Mas tomar muito cuidado com a qualidade da bola, né? Da lona. Tem muita lona dando mofo branco nas bolas, né? Então a turma tem reclamado muito do material nacional. Muito mesmo. Tem muito recal, né? O cara leva as bolas para as nossas fazendas e recolhe 30% delas estragada, né? Então a turma tem falado mal de alguns tipos de lona. Usar o inoculante correto, né? Se associar com uma boa parceria de alguém que te venda uma lona, um inoculante, te assista da melhor maneira possível. Mas eu não sou especialista em pré-secado. A minha região faz muito pouco pré-secado. Eu uso muito pré-secado aqui, mas quando eu chego nas propriedades já está feito. Então eu ficaria atento com a matéria seca, o ponto correto de corte, com a matéria seca, ajuste da picagem, né? E aí o processo de conservação com inoculante e com a lona adequada. Ned, pensando em dieta das vacas, em sistema confinado, até quanto de amido posso chegar na dieta total? Qual é a fonte do amido? Qual é a fibra que você tem na propriedade? Qual é o nível de produção? Como aqui tem muito pouco grão úmido, eu estou acreditando que você está falando do milho moído fino. Depende do FDN de forragem, mas eu trabalho aí nas lotes de alta produção entre 26 a 30. Tá? E as vacas vão mostrar o caminho para mim, se é muito ou se é pouco, através da gordura do leite, do consumo, esterco, né? As fezes dos animais contam muito para nós, atividade de ruminação, mas vaca de alta produção, milho moído fino, de 26 a 30. Mais ou menos, né? Pelo menos 80% da minha dieta. Douglas, quer fazer algum comentário? Acredito que é isso o caminho mesmo. Vai depender muito do que as fezes dos animais também vão estar mostrando bastante. Tem muita fazenda que, por ter estoque baixo de comida nesse período, já está utilizando silagem que ficou pouco tempo estocada e aí acaba tendo uma perda de amido grande via fezes. Aí normalmente a gente tem que elevar esse número. Propriedades que estão manejando bem grão úmido, aí esse número pode ser mais baixo e aí a eficiência é maior. Então, acredito que depende muito de ir na fazenda e ver qual que é a resposta dos animais, né? que nem tu comentou. É isso aí. Quando a gente trabalha com grão úmido, milho reidratado, esse patamar aí que eu falei para vocês, abaixo de 3 a 4 unidades, né?
Então, em vez de ser 26 a 30, a gente vai trabalhar de 23 a 26, 27. Então, o processamento é um jogador chave, né? Não desperdiçar milho nas fezes, numa época dessa. Hoje mesmo à tarde a gente estava discutindo e analisando umas análises de grão úmido. O Renato trouxe uma análise de milho grão úmido estocado há 9 meses. E a digestibilidade do amido em 7 horas estava em 85%. E a gente vê muita análise também, milho estocado, milho grão úmido, no caso, com 30 dias, 45 dias estocado, e essa digestibilidade caindo aí 10, 15%. Então, no valor do milho atual, é muito dinheiro que está em jogo. É isso aí. E essa história eu vejo no Brasil inteiro, né? O nutricionista chega para o cara que faz grão úmido, prestador de serviço, que nunca alimentou uma vaca, né? Ele nunca fez um controle leiteiro, nunca viu o desempenho. E aí quando você fala para ele que tá moído grosso, ele xinga você, né? Acha, ó, eu sei fazer grão úmido, ele tem que fazer a dieta dele. Cara, mas você faz o grão úmido, quem usa sou eu, né? Quem faz não usa. Então, nesse ponto, eu gostaria que vocês acreditassem nos técnicos. Se o cara foi prestar serviço para você, e você vai abrir com 30 dias, acredita na gente. Porque depois que ele faz, quem trata é a gente, né? Ele faz, pega o cheque e vai embora. Né, Douglas? E nós, ó... Essa questão de pensar como produtor tem que... É o que faz o diferencial. Tem gente que entra para prestar serviço na propriedade achando que ele está disputando os Jogos Olímpicos, né? Para ver quem faz uma tripa em menor tempo ganha a medalha de ouro. Né? Não precisa ter pressa. Calma, filho. Fica mais um dia aqui. Hein? Te dou almoço, dou janta. A pressa, ó. Depois você põe umas galinhas atrás das vacas lá. Quinho Lodge, boa noite. O que seria mais rentável hoje? Fazer 2 lotes com vacas de alta e baixa ou lote de alta e primíparas? O Quinho, pergunta fundamental. Nós precisamos de 2 dietas, a de alta e de baixa, ou de alta ou de média. E 3 lotes, o de vaca e o de novilha, comendo a dieta de alta. E o lote de baixo, onde você vai pôr as vacas de baixa produção e talvez algumas novilhas que atrasaram muito a reprodução. Mas 80% das novilhas, como a novilha tem um pico menor e muita persistência, 80%, 90% das novilhas vão ficar no lote de novilha até secar. Só 10% vai passar pelo lote de baixa produção. Né? A gente separa vaca e novilha porque novilha apanha de vaca. E está provado que quando a novilha está do lado da vaca, ela produz 4 litros de leite a menos. Isso é provado. Tá? Então a gente separa vaca de novilha para as novilhas comerem bem, ficarem tranquilas e darem mais leite. E aí a gente separa a vaca por mérito, as vacas de alta produção e as de média. Então são 3 lotes e 2 dietas. O lote de alta de vaca e a mesma dieta as novilhas vão comer. Só que elas comem menos porque elas têm 150 quilos de peso a menos. Né? Maneja esses 2 lotes para ter 5% de sobra e faz um lote de baixa produção onde você vai manejar para ter 1, 2% de sobra. Beleza? Adílio, a aspersão, o que seria certo ligar? Quanto e cada quantos minutos? Ok, Adílio, vamos começar. Com 16 graus você liga o ventilador. Com 21 graus você liga 1 minuto de água e 9 sem águas. Acima de 26 graus, ou 28, conforme é a sua disponibilidade de água, você começa a ligar 1 minuto de água e 4 sem água. Cada vez que se liga a água, tem que cair 1,5 litro de água por vaca. Então, se você tiver uma aspersão em leque para cada 2 vacas,
tem que cair 3,6, a gente calcula 1,8 litros por vaca hoje, né? Tem que cair 3,6 litros d'água até a aspersão parar. Se você tiver uma baixa vazão, por exemplo, se demorar 1 minuto e meio para cair 3,6 litros d'água, esse é seu tempo. Aí você faz 1 minuto e meio com água, 6 minutos sem água. Isso no mais agressivo. E aí no menos agressivo você vai fazer 1 minuto e meio com água, 12 sem água. Então a gente liga o ventilador com 16 graus, liga a aspersão 1 para 9 acima de 21 graus, e acima de 25 graus eu aperto e começa a molhar a cada 4 minutos. Cada vez que ligar, tem que cair no mínimo 1,5 litros de água por vaca. Eu queria, se puder, posso fazer uma observação, Renato? Pode. Claro. Aqui a gente se deparou nesse ano com algumas propriedades tendo um desafio grande com estresse calórico e acredito que bastante, as principais propriedades que tiveram mais problema foi fazendas com composto. E a gente tem que ter isso em mente, que o composto, além de esquentar a vaca pelo ambiente, ele esquenta também pela cama. Então, muitas vezes, chegando no mês de março, chegando no mês de abril, a situação, ela, muitas vezes, nos 25, a gente já tem que começar a acelerar um pouco mais essa molhada e ventada, porque a vaca já está no quarto, no quinto, no sexto round, e ela não está mais aguentando. Então, o pessoal tem que começar cedo, começar em novembro, dezembro, já ter uma atenção grande e ter um cuidado redobrado a partir de fevereiro, março, que é quando abril, hoje mesmo estava fazendo um calor forte, o Renato veio com muito casaco e está passando calor aqui no sul hoje. É isso aí. Eu ligo no 12. Eu ligo no 12, no 12, no 12. Aspersão e vem. Ô, Areg, faz uma pergunta pra gente aí. Cadê o José? Ranieri? Clóvis? Marcos? — 105 pessoas ao vivo, hein? Bacana. Vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta aqui, Renato, que eu acho que todo nutricionista escuta pelo menos uma vez por semana. Por que minhas vacas comem terra, principalmente no verão? O tempo todo, né? Você fala, eu faço essa pergunta para todo gringo que eu conheço. Para nós, gringo lá no Sudeste, não é italiano, não, é todo estrangeiro. Gringo é esse nome de estrangeiro, aqui é só italiano, né? Aquele povo mais seguro que a média mundial, né? Pessoal, vaca precisa de mineral. O mineral foi inventado para a vaca como suplemento há 100 anos. A vaca está na natureza há milhões de anos, né? Como que a vaca se mineralizava antes de ser domesticada pelo homem? Comendo terra. Inclusive, tem livros mostrando que tribos africanas têm hábito de comer terra de formigueiro, principalmente mulheres grávidas, no terço final de gestação. Eles fizeram análise mineral de terra de formigueiro, é rica em selênio, zinco, cobre, manganês, todos os antioxidantes. Então, vaca tem o hábito de comer terra, tem hábito, elas gostam. Eu tinha um filho pequeno que minha esposa fez eu tirar um vaso de 40 quilos do alpendre sozinho, porque toda vez que a gente extraía, meu filho ia lá comer terra. Porco, você cria um porco na terra, você não precisa dar ferro para ele, né? Você fecha ele, você tem que começar a dar suplemento de ferro, né? Injetável. Então, é um hábito do animal que vem da forma que ele matava a fome dele de fósforo, de selênio, de zinco. Claro que a produtividade era muito baixa, ele precisava de pouco, mas ele ainda precisava, né? Então, essa é uma teoria.
E eu acho que ela é válida para a maioria das vezes. Outra coisa que faz os animais terem apetite descontrolado é o ócio. Então, o animal está muito tempo fechado, na hora que se apresenta uma terra para ele, ele quer lamber, ele quer tocar. A maneira dele tocar no solo, igual a gente faz com a mão, um animal é com a língua, é com a boca, é comendo. Então, você pega uma vaca indo para a ordenha, saindo de um freestyle, você está mexendo numa área de terra perto, na estrada, elas vão desesperadas, mas é porque elas têm necessidade, elas estão presas, confinadas, né? A gente acredita que aquele cow brush, aquela escova de coçar a vaca é por isso, né? Para a vaca, quando ela estiver em ócio, à toa, ela levante para se coçar, e não para comer, cama, né, etc. Tem teorias que é acidose, que é uma indigestão, que é uma falta de alguma coisa, mas isso acontece no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Quando você vê um animal comendo terra, o que você tem que fazer? Você tem que ver a dieta dele e ver se está tudo certo, tudo certo. O resultado dele tá bom? Tá bom. Então ele está comendo terra porque ele é bobo, né? Porque é um animal irracional, né? Quer, né? Tem essa necessidade, né? A gente vê, um dia um colega meu que trabalha comigo no Goiás, lá daquela que atende a fazenda da live de sexta-feira, né? Pô, Renato, lá no Nena tá comendo terra e tá pegando no meu pé. Como é que tá a média? 40. Como é que tá a concepção? 45. Como é que tá a CCS? 150. Falei, ô Pedro, traz essa terra aqui da fazenda dele para mim. Vamos sacar ela aqui que eu quero usar no estado de São Paulo. Né? Você não procura pelo em ovo, né? Tá tudo bem. Né? Então, o que importa é como a vaca tá, olha a dieta, discute com o nutricionista, pega o relatório, né? Entenda qual é o programa de alimentação de mineral, né? E a gente tem que fazer um bom programa mineral, e quando a propriedade tiver um problema, que vai ter, né? Ninguém está livre do problema, todas as propriedades vão passar por momentos muito bons e nem tantos. Você tem que descartar que o problema seja o seu mineral. Está indo bem, tá na mão de pessoas boas, que têm conhecimento, que têm estrada, né, e que têm resultado para mostrar. Né? Bola para frente, vão procurar o culpado em outro lugar. Era isso aí. Cansaram? 1h30, 102 pessoas. Muito bom estar falando com vocês, gente. Moisés Branquier. É viável trocar composto por freestyle? Olha, isso foi uma coisa que a gente discutiu hoje também, né, Douglas? Tem uma tecnologia que nós estamos trazendo para cá que a gente espera que ela funcione. Ela está dando certo em Castro, mas com o atual cenário, com a umidade que existe no sul do Brasil, eu jamais indicaria um compost barn no lugar de um freestyle. Se é viável ou não, você tem que fazer suas contas. Né? Mas o desafio de secar a cama numa umidade no inverno, ela é medonho, né? É aquele negócio, né? O compost barn veio de Israel, deserto, ar seco, né? Ele vai muito bem em alguns lugares e existe um desafio muito grande no sul. Tem uma tecnologia aí que o Douglas vai testar, que nós estamos trazendo para cá, que na hora certa a gente vai falar para vocês, que a gente acha que pode viabilizar muito melhor o manejo da cama e secar essa cama, mas ainda está em fase de observação. Mas realmente tem muita gente pensando em trocar o composto por freestyle por manejo da cama, por não conseguir secar a cama, né? E onde a gente tem uma umidade muito alta, é um desafio, né? Tem lugar que se você bater a cama 3 vezes, você piora em vez de melhorar, né? Dimas, gostaria de saber se compensa peletizar a ração ou não seria necessário. O que eu vou te falar? Eu acho que isso é algo a mais.
né? Eu acho que ajuda na densidade, no robô é fundamental. A pelletização, ela funciona como uma pasteurização, né? Que ela vai diminuir muito a carga microbiana da ração, né? Mas eu vou falar para você que a formulação, o processamento, os aditivos, o conhecimento, a qualidade da matéria-prima é muito mais importante que a pelletização. Mas a pelletização, ela te ajuda muitas vezes a facilitar a ingestão, né? Numa dieta total, ela é menos importante. Numa ingestão de concentrado separado do volumoso, ela se torna muito mais importante. José Luiz Benetti, dieta com 35 quilos de silagem, 39,5 de amido, 3,5 kg de pré-secado. Acredito que eu vi que o José foi quem postou antes em relação ao uso do bagaço de maçã. E qual que é a pergunta? Se vai bem um bagaço de maçã na dieta dele? A 8 centavos ao quilo. Vai demais. Pode usar aqui. Eu recomendo usar. Alex, boa noite, Renato. Qual o valor de correlação gordura-proteína você considera? Acidose ou deficiência de energia na dieta? Correlação de gordura-proteína do leite. Eu não uso essa correlação, Alex. Eu acho ela extremamente perigosa. Vou dar um exemplo para você. Eu pego uma vaca comendo capim elefante passado, ou aquele sorgo boliviano. Aquilo é uma vara de pescar, ruim para danar. E aí eu viro um litro de óleo nesse capim e misturo para a vaca comer. Tá? Não tem 1 quilo de milho na dieta. Se você mandar isso para a clínica do leite, a gordura vai estar 2,8, a proteína está 3,3. O relatório da clínica do leite é: suas vacas estão com acidose e elas não comem milho. Tá? Então a gente tem que usar um monte de informação, fazer sentido na mesma direção, apontando se você tem um problema de acidose ou não. Você tem gordura baixa no leite por micotoxina, por quantidade excessiva de fungo selvagem numa silagem com 45 de matéria seca. Você tem problema de gordura no leite por água de baixa qualidade que a vaca está bebendo, por excesso de óleo, né? Então eu não posso falar que a relação gordura-proteína é sinônimo de acidose ou deficiência de energia. O buraco é mais embaixo. Existem mais fatores que precisam ser levados em consideração, como a dieta. Eu não posso falar que uma vaca tem acidose sem olhar uma dieta e ver que a dieta é quente. Né? Primeiro, a vaca tem que estar numa dieta quente. Segundo, a gordura tem que estar baixa. Terceiro, o esterco tem que estar me contando isso. Quarto, o consumo e o score das vacas tem que estar me mostrando isso. Quinto, a vaca tem que estar com uma cara de uma vaca com saúde ruim. Sexto, tem que ter vaca empanzinando, tem que ter vaca travando, tem que ter um histórico de problema de casco ou deslocamento de abomaso na propriedade. Então, são muitos fatores que levam a você puxar esse fio para chegar e falar, pum, isso é isso, né? As coisas não são tão simples dessa maneira. Então, tem muito mais coisas que precisam ser analisadas. Eu vejo com muita tristeza, né, muitas vezes
uma universidade dá uma chancela de um diagnóstico no leite escrito acidose, né? Ela tinha que dar assim, ó, alguma coisa está anormal, mas a acidose muitas vezes está acusando um colega, um amigo, ou eu mesmo estou dentro de uma propriedade, está fazendo um péssimo trabalho e não é verdade, tá? Tem muita coisa que pode cair a gordura do leite, isso é multifatorial, não é só. Então a relação gordura-proteína, ela é um de vários fatores, né? Você tem que ter, para dar um diagnóstico de acidose, várias coisas combinadas ao mesmo tempo. Inclusive, uma delas é a vaca responder à fibra. Hoje mesmo, um cara do curso do Mike Hutz me mandou uma dieta, pediu para mim olhar e falou, você acha que é acidose? Eu falei, olha, Gustavo, ele chama Gustavo, eu falei, olha, não sei, mas se você suspeita que pode ser, dá 2 kg de feno pro lote. Se essas vacas melhorarem absurdamente, entendeu? Existem sinais lá, do ponto de vista, a dieta é uma dieta mais quente, a gordura está baixa, mas é acidose? Eu não sei. Eu falei, Gustavo, eu não vi as vacas, não vi o esterco. Ele mandou um monte de foto, eu nem olhei, cara. Eu não dou consultoria por WhatsApp, cara. Você lê as aulas do curso do Hutchins, segue o padrão, mas se eu não estou aí, eu não vou te falar. Tá? Mas se você acha que resolve o problema. A acidose é o problema mais fácil de resolver. Tira 2 kg de milho e põe 2 kg de feno. Né, Douglas? A vaca está comendo 24 kg de matéria seca. Você acha que é acidose? Tira 2 kg de milho e põe 2 kg de feno. Se o leite cair, não era acidose. Se as vacas manterem, comer mais, tá saudável, mastigando bem, parece que era acidose mesmo. Se a vaca está precisando de fibra, ela tem que responder à suplementação de fibra. Né? Eu vou fazer uma pergunta do Sérgio Goim. Conhece, Douglas? Está aqui na minha frente. Qual seria o ponto de equilíbrio em percentual de custo de dieta da vaca no leite, para não começar a comprometer a balança financeira da propriedade nos momentos atuais? Puta, que pergunta boa. Eu não sei se o Areg e o Douglas estão acompanhando o ponto que a gente está das lives do Mike Hutz. Eu sei que vocês, às vezes, muito ocupados, assistem pelo rádio, né? Mas teve uma das lives que ele falou assim, toda propriedade tem que saber qual é o mínimo de leite que a vaca merece estar dentro da propriedade. Toda propriedade. Pensa num cara que já passou por todas as crises possíveis na pecuária leiteira. Toda propriedade. Você tem que ter essa conta. Ela é tua. Ela tem a ver com o custo da tua silagem. Não, eu tenho muito alimento aqui, né? Preço do descarte. Tudo, certo? Ele chegou lá e falou, para mim, hoje é 14. Lá nos Estados Unidos, as fazendas abaixo de 12, 14 litros de leite, nós estamos... Né? Vai ter fazenda que vai ser 8, 10. Isso envolve quanto de novilha que você tem para entrar. Né? Depende muito da propriedade. Mas você tem que fazer essa conta. Né? Qual é a receita menos o custo alimentar? Né? Qual é o custo alimentar por litro de leite produzido que não vale a pena? Tem vaca, gente, que está pagando a comida e está devendo pré-DIP e pós-DIP. Concorda ou não? Né? Ela pode até pagar o que ela come, mas ela está devendo pré e pós. E aí, se você tiver em 3 ordenhas, é 6 vezes. Ou não é? Às vezes ela está devendo. Ela pode até pagar a comida, mas está devendo pós. Aqui na fábrica a gente atende um número já expressivo de robôs também, e quando entra no robô, normalmente cada robô tem uma cota de vacas que cabe nesse equipamento, e aí normalmente a gente tem que levar em consideração isso, que normalmente uma vaca produzindo pouco, ela pode estar tirando o espaço de uma vaca de alta produção. Então esse custo também de oportunidade também tem que entrar nessa jogada, para a gente saber isso. Normalmente a gente tem que monitorar
qual que é a porcentagem de ociosidade do robô, mas tem que levar em consideração também esse custo. E quando você faz 2 lotes, a sua tolerância é maior. Por exemplo, eu tenho 2 lotes, eu tenho a dieta de baixa produção para 25 litros de leite. Eu posso segurar a vaca de 12 litros de leite, onde um cara que está numa dieta só de 35 não poderia segurar. Vocês concordam comigo? Que se você fizer 2 dietas, você ainda consegue salvar mais animais no sistema de produção? Por quê? Porque o custo está mais barato. Ô, Gregory, faz uma pergunta para nós aí. Areg, por que as novilhas fazem o pico mais tarde que as vacas? Mais de 100 dias? Areg, ó, o que eu vou falar é a minha resposta. Renato Nogueira, eu nunca li nada. Eu acho que tem 3 motivos. 1, ela não tem a gordura para queimar que vaca tem. 2, ela nunca entrou no ordenha, ela nunca entrou no freestyle, ela nunca entrou num compost barn. Tudo é novo para ela, isso vai atrasar ela. Né? E 3, ela tem um requerimento a mais do que a vaca, que ela está crescendo, né? E ela demora mais para comer do que a vaca, né? A vaca já entra solando. Então ela tem um consumo menor, ela vai mais devagar. Então, eu acho que esses, na minha opinião, são os 3, as minhas 3 sugestões de resposta para a tua pergunta. Talvez seja um pouco de cada uma e talvez tenha mais coisa que me passou, mas eu nunca li nada a respeito. O motivo, nós sabemos o que acontece. Né? Vaca vai picar de 45 a 60 dias e novilha vai picar de 90 a 120 dias. Né? Mas é muito bom para você fazer um lote só de novilha, né? Vaca não dá para ser um lote só. Novilha dá. José Luiz, qual seria o limite de usar de mais subprodutos? Lugar para guardar, disponibilidade, ficar atento para comprar, porque dá para usar muita coisa. Tamanho da propriedade para ter como fechar carga e usar bastante, né? Tem alimentos que você não vai conseguir usar porque você é pequeno e se você comprar um alimento úmido vai estragar, porque vai demorar muito tempo para girar, né? Então esses são o limite de coragem do seu nutricionista, né? Acreditar na nutrição de ruminante, ter suporte, né? Para usar melhor todas as opções que tem. Tem gente que não aceita. Não, ração é milho e soja. Eu não quero correr risco. Ah, mas a ração está muito cara. O problema é seu. Tem nutricionista que faz isso. Né? Aí aquilo que eu te falei, né? A gente tem que ter dor de dono e nós temos que nos comprometermos com o produtor na busca da melhor opção quando o custo sobe. E aí a gente tem que estudar mais, correr atrás, andar, né? Ter network para perguntar, correr atrás, para que a gente consiga sempre trazer a melhor solução. Mais da metade dos boletos que um produtor de leite paga tem a ver com nutrição. Não tem certo. Então nós precisamos correr atrás. Clóvis. Ó, o Clóvis está atendendo o teu pedido aí, Renato. Renato, o que tu costuma pedir ou precisa para fazer a dieta e poder otimizar o rendimento ou a rentabilidade no bolso do produtor? O mínimo que a gente pede, Clóvis, é controle leiteiro, consumo, os dados da vaca, né, de sólidos, proteína, gordura. O consumo seria muito importante. Né? E depois CCS,
o feedback do veterinário na reprodução, os dados de saúde das vacas de pós-parto, né? Obviamente também os laudos bromatológicos, né? Os registros dos alimentos, qualidade, né? E depois tentar fazer a propriedade ter uma rotina de medir matéria seca e te passar o consumo e te alimentando de informações. Ranier, Renato, você tem alguma experiência com silagem de soja? Tenho, mas nunca gostei de trabalhar. Não acho que é um alimento que fermenta bem, não é um alimento bom, eu acho pobre. A minha experiência não é boa. Talvez os produtores que eu vi fazendo não eram bons produtores, todos eles pararam de fazer. Então, a minha experiência é pouca e ruim. Acabou as perguntas? Quer ler mais alguma aí, Douglas? A gente pega e já vai para os finalmente encerrando a live. 1h45 de live é coisa pra caramba. O Paludo tá aqui olhando para mim, só vão jantar. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante. Qual a importância de se fazer uma nutrição para a longevidade? E o que nós podemos fazer para melhorar isso nas fazendas? E eu já queria complementar essa pergunta, Renato, e queria pedir se tu tem algum número assim, qual que é teu objetivo de litros de leite por uma vaca antes dela ser descartada da fazenda? A turma falou isso lá na quinta-feira, né? Existem dados, foi apresentado num congresso no Brasil há 2 anos atrás, pelo Zé Eduardo, e ele bateu exatamente com o mesmo número da gestão financeira da Castrolanda de 5 anos atrás que o Humberto tinha me contado. Humberto é um nutricionista da Castrolanda, uma pessoa que eu aprendi muito com ele na vida. Eu sinto uma falta de trabalhar do lado daquele holandesinho que vocês não acreditam. E ele sempre me falou, né? A vaca paga a recria com o lucro do 11º mês da segunda lactação. E depois o Zé Eduardo veio e deu a mesma coisa, né? Então, assim, a vaca americana gasta 2 lactações para se pagar. Ou seja, todo o lucro de 2 lactações é um dinheiro suficiente para pagar 2 anos improdutivo até o animal dar o primeiro parto, que vai acontecer com mais ou menos 24 meses, vocês concordam? Ou seja, qualquer animal que não der a terceira cria, ele é um animal que te deu prejuízo. Pariu uma fêmea, já pode ir embora. Então, diferente de frango, porco e boi, que você tem que ser bom para matar mais cedo, a vaca você tem que ser bom para matar mais tarde. Né? Quanto mais ela ficar no rebanho, mais ela se pagou. É igual um caminhão, né? Imagina você compra um caminhão, não faz seguro e dá PT com o caminhão com 3 anos de uso. Né? Quanto tempo um caminhão se paga? Quem já teve um caminhão, né? Então, a vaca deprecia. Então, no mínimo, vamos falar assim, a vaca americana vive 2,6 lactações, a vaca europeia vive 3,6 lactações. Então, qual é o ideal? O melhor dos mundos é 3 lactações e você ainda conseguir vender ela para alguém produzir leite e ganhar um dinheiro, né? Agora, as coisas mudam um pouco de patamar pelo cenário. Eu tenho um cenário de R$6.000 que eu faço numa vaca pesada no frigorífico, e eu tenho um cenário de uma dieta custando R$40. Hoje, o que uma vaca come, né, você vem para a cidade com esse dinheiro e almoça e janta na cidade. Né? Nunca aconteceu isso na vida. Né?
É ou não é? Porra, tô dando 40 pau pra uma vaca. Você vem aqui pra Paraí, almoça e janta em Paraí com 40 reais no bolso. Vocês não concordam? Então, isso muda um pouquinho o contexto. A gente está um pouquinho fora do que seria um pensamento normal de média de 10 anos. Tá? É um ano, às vezes, para ter menos dó. Mas eu diria que o número do Roberto é um número bom para um produtor bom, né? A média, até a vaca ser descartada, é ser 30 mil litros de leite. Eu acho que é um número bom. O Mike Hutz, por não conhecer, fala, toma cuidado, né? Se você falar que você vai segurar uma vaca ineficiente só porque ela ainda não chegou nos 30 mil, essa vaca pode estar contaminando o teu rebanho com 1 milhão de CCS, ela pode estar positiva com áureos, mas ela que não conhece ele, né? Óbvio que ele não vai segurar uma vaca por isso, né? Mas uns 25 a 30 mil litros de leite. Se você pegar um rebanho aí de 12 mil litros de leite, é 2,5 lactação, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer em rebanho pequeno, você tem uma obrigação de ter uma longevidade maior do que um rebanho grande. Vocês concordam? Eu acho que quem tem 50 vacas consegue cuidar muito melhor de cada indivíduo que tem 1.500 vacas. Eu acho. O cara que tem 1.500 vacas, ele compra melhor do que você. Ele negocia o leite dele melhor que você. Mas cuidar da vaca não consegue, não. Então, se o Roberto ele fala que é 30 mil, vocês deveriam, de repente, pôr uma meta de 40 mil. Porque é o dono que está fazendo, né? Você consegue 1% das tuas vacas, você conhece pelo nome, né? Você conhece a vaca pelo nome. Né? Numa fazenda grande, ela é um número, é um pau danado, né? As coisas são muito dinâmicas. Então, a gente consegue individualizar melhor um rebanho pequeno. Um rebanho pequeno deveria ter uma longevidade maior do que um rebanho grande. Tá, na minha opinião. O grande vai ter outras vantagens. Uma vantagem do pequeno é cuidar melhor do gado dele. Ter uma média maior e cuidar melhor. E é isso que acontece, né? Tem gente aí na live que chega a 48 de média, né? Você não vê isso para um rebanho grande. Gregory, resíduo de soja 90 centavos ao quilo. Alguma experiência? É viável? Eu já usei muito resíduo de soja, é um baita alimento. Vocês têm que cuidar de fungo, micotoxina, né? Mas é um baita alimento. R$900 a tonelada. Resíduo de soja normalmente dá uns 25% de proteína, tem 10% de estratégia. Areg, quais informações tu avalia no controle leiteiro? O mínimo de informação é produção de leite DEL. Essas são top. Se você conseguir ter sólidos, eu nem olho individual, porque dá um número louco, mas se você conseguir ter o nitrogênio ureico de 10 vacas do lote alta, do lote média, são informações bem relevantes também. Alan Torme, aditivos termorreguladores podem influenciar o consumo de matéria seca mesmo no inverno? Podem. A maioria das fazendas que eu trabalho vê o resultado fenomenal que dá no verão e não querem tirar no inverno. E a gente teve uma fazenda em Minas Gerais que teve uma vaca que deu pico de 115 litros em janeiro. Nós não tivemos coragem de fazer propaganda da vaca. Ela não estava em controle leiteiro oficial. Falou, vamos ficar quieto que ninguém vai acreditar na gente. A vaca voando, cara. E ela ainda pariu gêmeos. Gregory, dias prenhes leva muito em conta? É que, na verdade, a informação foi sobre o controle leiteiro, né? O dia de prenhez é um critério de desempate, né? Por exemplo, eu tenho 2 vacas para sair, uma tem que sair do lote de alta, uma está prenhe, uma está vazia. As duas têm 150 dias de DEL, as duas estão com 32 de média. Quem vai sair, a prenha fica vazia.
né? Por quê? Porque se eu concentrar a reprodução num lote só, é mais fácil detectar cio, de manejar, né? Se ela comer uma dieta melhor, eu tenho mais ajuda na reprodução, porque parte da reprodução entra pela boca, né? Mas, com certeza, condição corporal seria o terceiro fator mais importante. Então, é produção de leite, DEL, condição corporal, ordem de parição e reprodução. São os quintos fatores determinantes na divisão de lote. Vamos lá, 5 minutos, gente, para a gente acabar em 2 horas de live. Dá, recomendo e a gente usa demais, Vivian. A Vivian perguntou aqui, ó, dá para fazer grão úmido de sorgo? Demais. Com certeza. Só que você tem que fazer talco de sorgo, tá? É moer na peneira de 1 milímetro e meter foco de quase 40% de umidade, para ele amolecer muito esse amido. Porque o amido de sorgo é um amido muito indisponível. E aí esperar uns 30 dias para abrir, mas o bom mesmo é esperar 90 dias. Mas dá para fazer grão reidratado, não é grão úmido, é reidratado. Que é igual o grão úmido. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Douglas. Douglas, no cenário atual de preço de ração, preço de leite, está ganhando dinheiro ainda? Não. Está empatando? Nesse momento, empatando. É isso aí. Se a gente conseguir ganhar dinheiro quando tiver bom e empatar quando tiver muito difícil, o lucro nosso é o crescimento do rebanho. Você ainda vai estar em lucro, né? Então, a fazenda boa, ela ganha dinheiro e quando está muito ruim, ela empata. Ela ganha dinheiro, né? Mas ela não faz conta, né? Então, se a gente buscar eficiência, nós conseguiremos passar pela crise, no mínimo, ilesos do ponto de vista de um residual, né? Contem muito com a gente está aqui. O corpo técnico da Rações da Serra é muito atuante, a gente se conversa muito, a gente nunca está sozinho. Se a gente tem dúvida, a gente corre atrás. E mais do que nunca, a gente quer estar do lado de vocês, ajudando vocês com o que vocês precisarem, tá, pessoal? Muito obrigado pela live, pela atenção de vocês. Desejo uma ótima semana a todos. Obrigado, pessoal, aí pela a presença de todos aí. 112 pessoas passaram pela live. A gente sabe que cada vez mais está acontecendo isso, então acaba sendo um compromisso e uma concorrência cada vez maior. Então, por isso que a gente se propor a fazer isso, a gente vai trazer, vai tentar abordar assunto técnico, não é live para fazer propaganda. Então, obrigado a todos, boa semana. Sempre que tiverem alguma dúvida e a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de bom.